Este é o canal Raul Literário. Eu vou contar a experiência de uma pessoa que teve contato com seres celestiais. Tinha ido buscar minha esposa, como eu cheguei mais cedo, eu fiquei esperando, até que eu avistei uma carta no chão. Normalmente eu não sou de pegar essas coisas que ficam jogadas no chão, mas como estava escrita a caneta, eu deduzi que fosse um relato ou alguma experiência. Então eu peguei para ler para matar o tempo. E agora eu vou compartilhá-lo com vocês. A carta talvez não fique tão clara ou límpida na minha leitura, justamente porque eu não consigo entender direito as palavras e algumas partes estão apagadas. Mas a grosso modo dá para entender algumas partes e depois eu vou passar a impressão que eu tive sobre essa leitura. Ele começa contando a experiência, relatando o nome dele e algumas passagens bíblicas. Então ele começa assim, uma experiência vivenciada por mim, Antônio. Ele fala sobre o nome dele, né? Mas eu não vou falar para não expor. E das passagens bíblicas eu vou ler duas. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. Atos 22, 45. Hoje o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Então ele começa, esse surgimento ou aparecimento ocorreu na avenida, ele fala o nome da avenida e o número. Afirmo, não é um sonho ou um mito, é verdade e real, mesmo que pareça uma invenção, ainda assim quero compartilhá-lo. Nesse condomínio estive caminhando, realizando rondas 3 horas e 15 minutos da tarde. Fui surpreendido por seres celestiais altos e que pairavam no ar. Para eles ficarem parados, eles se aprumavam e para deslocarem-se, se inclinavam, e quanto mais se inclinavam, mais rápidos eles se moviam. Aí ele fala do dia, e da hora e do mês quando foi ocorrido. No local tinha uma fileira de estacionamento de veículos perto da saída e provavelmente os veículos estavam todos fechados, travados. No local aproximava-se de 8 a 10 metros no lado do banco do carona. 2 deles estavam deste lado, um mais atrás. O da frente, que o seu antebraço junto ao seu corpo e seu braço estendido à frente, suas mãos voltadas para baixo, movimentavam seus dedos, parecia realizar alguma tarefa ou realizar algum tipo de trabalho. Mediam aproximadamente 1,80 m. O que chamou minha atenção eram suas vestimentas longas que cobriam seus braços e seus pés. A presença deles não dá para explicar ou se medir ou comparar. Presença única, ímpar, presença sem igual. Demonstravam serenidade, determinação, sobriedade, mesmo sem ouvir qualquer ruído ou fala, pareciam obedecer a uma ordem de comando ou direção. Faltam palavras e respostas para expressar tudo o que vi e que permanece comigo. Nessa hora eu não fiquei temeroso ou com medo, mas em paz, confiante e feliz. Suas vestimentas não possuíam colarinhos e seu tecido era ligeiramente franzido no pescoço, solto nos ombros e também franzido nos punhos. Suas faces eram ligeiramente compridas, boca normal, mão pequena, a boca normal, não pequena ou grande. O nariz era fino e reto. O ouvido também estava coberto. Seus cabelos, todos enrolados redondo, como bolinha de ping-pong, com separação entre elas. A princípio, pensei que eram femininos, pela maneira de se vestir. Suas faces eram lisas e sem barbas, mas por não terem curvas em seus corpos, concluí que eram homens. Encontravam-se a maioria desses seres ou personagens do outro lado do veículo, com suas faces em direção para a frente do veículo, em 2 ou 3 fileiras, como um leque, botão alto e baixo. Não percebi se eles estavam de olhos abertos ou fechados, pois havia em suas faces, mãos e vestimentas um brilho
uma luminosidade que os via do outro lado do veículo. Quero dizer que o veículo tornou-se transparente. Agora nota-se que metade deles desapareceram, ficaram 5 ou 7 do outro lado e 2 do lado de cá. Esses 2 permaneceram um instante deste lado e foram por detrás do veículo, permaneceram mais um instante e voltaram, trazendo um outro. Os 3 fizeram o mesmo percurso pela segunda vez. Com esse movimento, percebi que havia um filete no meio das suas, falam vistas ou vestimentas, agora não sei. E possivelmente eles estavam realizando alguma tarefa de comando. Agora está muito ruim a letra e também está muito apagada. Mas ele fala de uma vestimenta deles, cobriam do pescoço até as pernas, até que eles abriram uma parte do vestimento entre as pernas, aparecendo manchas, respingos escuros nas pernas deles, que eram luminosas. Depois eles vestiram de novo, né? Eles se aprumaram de novo as suas vestes, se inclinaram e foram embora. Aí ele faz um relato bíblico no final: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama a palavra de Deus, Apocalipse 19:13. Agora eu vou falar a minha impressão que eu tive. Eles, pelo que o relato está demonstrando, estavam realizando algum tipo de tarefa. Eles estavam fazendo movimento com os dedos, recebendo uma voz de comando. O seu Antônio ele não ouviu nenhum tipo de voz, mas ele sentiu. E ao visualizar ele viu que aqueles seres estavam recebendo uma voz de comando de uma entidade superior. Eles estavam realizando algum tipo de tarefa. O condomínio que foi citado aqui é um condomínio de alto padrão. Os carros são carros importados e nós sabemos que carro importado tem uma tecnologia mais avançada que carro popular. E o que deu para entender é que esses seres eles estavam investigando algum tipo de tarefa vinculada à tecnologia. E para eles se movimentarem, eles agachavam. É como o esqui na neve, pessoas que vão esquiar, que elas se inclinam e pegam impulso, velocidade. Pelo que relata, esses seres faziam a mesma coisa. Eles estavam em cima de algum objeto que flutuava numa velocidade muito rápida e para aumentar a velocidade eles se inclinavam, que nem esquiar na neve. E o que deu a entender que como eles estavam investigando carro em condomínio de luxo, carro importado, o que deu para entender é que eles estavam investigando tecnologia. O que é muita coincidência, porque nós estamos passando por uma transição tecnológica, desenvolvimento tecnológico, revolução 4.0, a quinta revolução industrial. Então, eles estavam investigando tecnologia justamente quando nós estamos passando por uma revolução tecnológica. É engraçado que, além dessa coincidência de eles estarem verificando tecnologia, o seu Antônio ele não afirma isso. Isso é o que eu estou deduzindo pela minha interpretação. A gente também está passando por essa transição tecnológica e eles estarem realizando esse tipo de tarefa de verificar, averiguar o desenvolvimento tecnológico. Eles escolheram um padrão, um apartamento de alto padrão, um carro importado e estavam ouvindo voz de comando e realizando tarefas. A realização da tarefa foi explícita na carta pelo São Antônio
E deu para perceber que realmente eles estavam investigando tecnologia.